Hoje nós vamos dar sequência na nossa aula estudando a quarta aliança de Deus com a humanidade. E essa aliança é uma aliança muito distinta, uma aliança muito tremenda, que ela é a aliança mais significativa para nós. Essa aliança ela é tão significativa, mas tão significativa, que não vai dar para a gente estudar ela toda hoje. É a aliança que Deus fez com um camarada chamado Abrão. Então, anota aí, quarta aliança é a aliança abrâmica. Eu vou procurar condensar essa aula nos 40, 45 minutos para a gente conversar no final, fazer perguntas, e eu sei que vai ter muito aprendizado para vocês durante essa aliança de Deus com Abrão. Antes de entrar especificamente na aliança que Deus fez com Abrão, do capítulo 15 de Gênesis, que é uma aliança poderosíssima que nós vamos estudar, Deus fez uma pré-aliança com ele em Gênesis capítulo 12. Então, você pode anotar aí? Gênesis capítulo 12 é uma pré-aliança. E nós vamos aprender essa importância dessa pré-aliança, das coisas que nós precisamos entender e aprender dela, porque ela é muito poderosa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, valendo um suco de laranja caprichadinho aí para a galera. Quem foi a pessoa que recebeu um chamado para sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, sair lá de Ur dos Caldeus e ir para a terra prometida em Canaã? Vou ganhar o suco de laranja, hein? Olha aí. Abraão. Vocês vão deixar a Raquel ganhando suco de laranja sozinha, gente? Quem que foi? Que saiu de Ur dos Caldeus para Canaã? Gosto de suco de laranja, não. Hã? Gosto de suco de laranja, não. Gosta não? Fala sério. Falar uma coisa Você que não você... quer dividir o suco de laranja comigo? Falar uma coisa que você gosta. Falar uma coisa que você gosta. Um ribeye steak. Igual aquele que você comeu lá na churrascaria. Ai, sim. Bom. Lamb ribs. Lamb chops. Legal. Chops, yeah. Olha só que interessante. Quando eu descobri isso aqui na Bíblia, eu fiquei um pouco impressionado. E eu vou deixar vocês descobrirem isso também. A aliança abrâmica é uma das alianças mais importantes para nós. Quer dizer, todas são importantes. Não vou chamar de importantes, mas mais significativas. Anota essa palavra aí. A aliança abrâmica, ela é uma das mais significativas. Nós vamos aprender isso e vamos deixar bem animados. Para a gente entender sobre a aliança abrâmica, eu comecei já fazendo uma pergunta. Quem que saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã? E só a Raquel respondeu. Abraão. Tem gente... Cheguei atrasada. Quem que está falando? João, Miriam. Tudo bem, Altamira? Ótima. Joia. Agora eu vou reformular a pergunta, eu quero que vocês pensem. Pensem na pergunta. Quem é que saiu de Ur dos Caldeus e chegou em Canaã, na Terra Prometida? A primeira pergunta que eu fiz, vocês prestaram atenção nela? A primeira pergunta que eu fiz foi: quem é que saiu de Ur dos Caldeus para ir para Canaã? Abraão. Vocês responderam Abrão. Aí agora eu fiz a segunda pergunta: quem é que saiu de Ur e que chegou em Canaã?
Essa eu não sei não, hein? Caleb? Bom, então vamos lá. Quem está pronto, diga eu. Eu. Bora. Na aula passada, nós estudamos a aliança noaica, a aliança de Noé. A aliança noaica, nós paramos de estudar ela no capítulo 9, quando Deus criou, então, o arco-íris e colocou na terra. Vai comigo para o capítulo 10. Eu vou andar com vocês. Nós estamos estudando as alianças e andando a Bíblia. A gente começou lá em Gênesis, você lembra? Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Estudamos a aliança edênica, depois capítulo 3, a gente estudou a aliança adâmica, depois a noaica e agora a abraâmica. Ela está em sequência, é uma sequência da Bíblia. Agora, olha que interessante, lá no capítulo 10, Noé saiu da arca. Qual que era a profissão de Noé? Noé era agricultor. Capítulo 9, versículo 20. Olha lá. Capítulo 9, versículo 20. Noé era o quê? Agricultor. Leia para mim, por gentileza, até o versículo 23. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados de maneira que não viram a nudez do seu pai. Noé, agricultor, plantou uma vinha, e a vinha produziu um vinho, talvez de boa qualidade, vai saber lá. Mas o interessante é que Noé tomou umas taças a mais. Ele se embriagou, ficou nu dentro da sua tenda. O irmão mais novo, Cã, ou Cão, segundo a versão da Bíblia que você tem aí, viu o pai nu e comunicou aos irmãos. Os irmãos, com respeito e honra, colocaram um cobertor nas suas costas, entraram e tamparam a nudez de Noé e não viram ele nu. Passou a embriaguez. Alguém leia, por favor. Outra pessoa leia do 24 até o 27. Quem lê? E despertou Noé do seu vinho, e soube que o seu filho era, e disse: Maldito seja servos dos seus servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Pode complementar o 28 e 29? Sim. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Jóia. Olha que interessante. O nome do rapaz é Cã, ou Cão. Vocês têm isso na sua versão? O meu é Cão. Agora, quando Noé acorda do vinho, Noé passa a chamá-lo agora de Canaã. Olha que interessante. Canaã. O filho se chama Cã, Jafé e Sem. O filho caçula, que é o Cã, vê a nudez do pai. O pai, então, depois do vinho, diz que Cã, então, será maldito e será escravo dos seus irmãos. E colocou Cã para servir seus irmãos.
Muito bem. Isso aqui aconteceu logo depois do dilúvio. Agora, passam-se os anos. Olha só, capítulo 10. Passam-se os anos, e essas são as gerações dos filhos de Noé. Sem, Cão e Jafé. E agora nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. E começa a dar aqui agora os nomes dos filhos de Jafé, e vai dando os nomes dele até o versículo 5. É um tanto de nome aqui que nós não vamos precisar ler, não. Depois do versículo 6 até o versículo 20, fala dos filhos de Cão. Cão. Quem é Cão? Cã, É Cã, que filho é de o Cã. filho que foi amaldiçoado por Noé. E que a sua descendência seria o quê? Escrava. Quem está me seguindo, levanta a mãozinha, deixa eu ver. Show. E aqui agora fala dos filhos de Cã. Versículo 6. Cush, Misraim, Put e Canaã. Aí, ó, o Cã aqui, ele tem um filho que já chama Canaã. E aí, versículo 8, fala de um cara chamado Nimrod. Nimrod. Anota esse nome, que esse nome é importante. Versículo 8. Versículo 8. Nimrod. O Nimrod, quem ele é então? Ele é filho de Cã. Nimrod é filho de Cã. Alguém lê o versículo 8, por favor, só para a gente entender. E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador do Senhor. 10. O princípio do seu reino foi... Babel. Anota aí. Nimrod criou Babel. Importante você aprender esses detalhes na Bíblia, porque às vezes a maioria das pessoas lê a Bíblia muito correndo, não para fazer as anotações precisas. Então, Nimrod gerou a Babel. E Nimrod era poderoso caçador. Então, ele habitou Babel. E a partir daqui tem os filhos de Nimrod, tá legal? Vai até o versículo 20. A partir do versículo 21, começa a falar de outro filho de Noé, que é Sem. Anota um detalhe aí. Sem, esse cara aí, filho de Noé, ele é o ancestral do povo judeu. Todos os judeus vieram de Sem. A geração que trouxe a Jesus na terra veio de Sem. Então, aqui fala a geração. Sem foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé. Também lhe nasceram filhos. E aí os filhos de Sem são... Começa a falar dos filhos de Sem. Aí vai falando dos filhos principais. Elão, Assur, Arfad, Lud e Arã. Os filhos de Arã foi tal. Os filhos de Arfad. Versículo 24. Olha o versículo 24. Arfaxad gerou a Salá, Salá gerou a Éber. Aqui está a origem do povo hebreu. O povo hebreu vem de Sem, da geração de Arfaxad. É importante você entender esses detalhes. E aí continua falando dos filhos deles, até acabar o capítulo 10. Agora começa o capítulo 11.
Olha que coisa tremenda que é o capítulo 11. E eu estou preparando vocês para entender quem é Abrão, só para vocês terem uma ideia. Capítulo 11, lê para mim o versículo 1 até o versículo 4. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Muito bem. Que planície que é essa que eles estão? Eles estão na planície de Sinear, e a cidade que foi edificada na planície de Sinear se chama Babel. Aqui é uma região onde depois, futuramente, foi construída lá na frente a cidade de Babilônia. Olha que coisa interessante. Quem é que construiu essa Babel? Nimrod. Nimrod, que é filho de Cão. O cara que foi amaldiçoado. A Torre de Babel, essa cidade que eles queriam edificar aqui, essa torre, anota aí na sua Bíblia, no seu caderno, é a tentativa humana de ser Deus. É o jeito humano de querer ser Deus, é o jeito humano de querer falar, é o jeito humano de querer tocar os céus, é o jeito humano de querer estar sendo Deus. É a tentativa do homem. O homem tenta construir de baixo para cima. Olha só a tentativa dos caras. Vinde, façamos tijolos, edifiquemos uma torre cujo tope chegue até os céus. Quem está acompanhando, levanta a mão, deixa eu ver. Joia, eu pedi para levantar a mão só para saber se o Wellington estava acordado ou dormindo. Não, A figura do cara. cansado. Cansado, eu sei que você está. Então, vamos lá. Olha só que bacana. Eles tentaram ser Deus, tentaram construir uma torre. E aí Deus vem ali para ver a cidade e a torre. E Deus, então, confunde a língua do povo, e o povo agora é espalhado na face da terra. Tudo isso depois do dilúvio. O povo agora ele é espalhado, e segundo esse povo é espalhado, cada um vai seguindo a sua própria tribo. Escreve isso aí no seu caderno, que é importante. Quando houve a mistura das línguas, não foi apenas uma língua, foram vários dialetos que foram estabelecidos ali. Então, quando as pessoas começaram a se conectar umas às outras, e vamos supor, quem falava espanhol encontrou quem falava espanhol, quem falava português encontrou quem falava português, quem falava latim encontrou quem falava latim, quem falava grego encontrou quem falava grego, eles se juntaram e saíram, então, aquele grupo com aquela língua para um canto, para uma área. Foi aí a origem de todos os países que nós conhecemos hoje, todas as línguas, todas as tribos, todos os povos aconteceram com essa confusão de Babel. Eu gostaria muito de poder falar com vocês sobre Babel. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou dar uma colher de chá. Quem quer uma colher de chá? Diga eu. Eu. Vou te dar uma colher de chá. Vocês acham que seria possível o povo construir uma torre de tijolos para chegar até no céu? Não. Não. Hoje nós sabemos que não. Naquela época eles acreditavam que poderia ser? Sim. Acreditavam que poderia ser. Deus sabia que seria possível, sim ou não?
Deus sabia que não seria possível. Deus sabia que não seria possível. Se Deus sabia que não seria possível, então por que Deus não deixou eles construir e não confundiu a cabeça deles? Anote aí no seu caderno. Quem aqui é dono de business tem que pegar essa lição aqui agora e falar, cara, isso aqui vai mover a minha vida. Gente, qualquer pergunta que vocês tiverem, guarda para o final, tá? Olha só que coisa poderosa. Capítulo 11, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Anota essas duas coisas aí no seu caderno. Quem aqui é dono de business? Jean, o Anderson. Vocês que têm funcionários, quem mais tem funcionários? Ângelo. Quem mais tem funcionário aí? Você que tem funcionário, no seu business, se você quer construir algo sólido, você tem que obedecer o versículo 1 do capítulo 11. Dentro do seu business, só pode existir uma só linguagem e uma só maneira de falar. Não pode ter duas vozes diferentes dentro do seu business. Não pode ter duas maneiras de falar. Só uma linguagem, só uma maneira de falar. Olha o poder que isso é dentro de um business. Mesmo Deus sabendo que o homem não conseguiria construir uma torre até o céu, versículo 5. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e para ver a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse, alguém lê para mim o versículo 6. Lê, Miriam. Bota, Miriam. Não está vendo? Alguém lê. Eu estou sem minha Bíblia porque eu estou na estrada. Tá bom. 11:6. 11:6. Quem lê? Eu, Senhor, disse, eis que o povo é um e todos têm uma maneira, uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que se eles intentaram fazer. Outra versão, por favor, diferente. Versículo 6. Vejam, disse o Senhor. Todos se uniram e falam a mesma língua. Olha aí, olha o poder. O que mais? Se isto é o começo do que fazem, nada do que propuserem a fazer, daqui em diante lhes será impossível. Uau! Esse é o depoimento do próprio Criador. Esse é o depoimento do próprio Deus, quando uma empresa, quando um business, todos têm a mesma linguagem e todos têm a mesma maneira de falar. O que Deus diz? Não haverá restrição para tudo que eles quiserem fazer. Quem entendeu, diga eu. Eu. Quando houver uma comunicação entre você e os seus funcionários, você e sua equipe de vendas. Hoje eu estava treinando uma equipe de vendas durante a tarde. Quando houver uma comunicação integrada no business, de uma maneira que todo mundo fala a mesma língua, de uma maneira que está todo mundo aliançado, de uma maneira que todo mundo está com o mesmo propósito, não há restrição. Diga comigo, não há restrição. Não há restrição. Este é o poder da unidade. Este é o poder da unidade. Quando eu faço treinamento de empresários nos nossos cursos e nas mentorias individuais, o que eu procuro fazer é eliminar uma série de falta de comunicação dentro da empresa, dentro do business. Tirar as picuinhas, tirar as cargas erradas,
tirar as coisas que não estão conectadas. Porque no momento em que as coisas vão sendo conectadas, este é o momento em que começa a criar uma força dentro do próprio business. E essa força, gente, chama-se sinergia. A gente vai aprender sobre isso num outro momento. Acontece, então, Deus confunde a língua do povo. Por que Deus confundiu? Porque o propósito era errado. Você pode até anotar isso aí como um ganho do seu caderno. Quando o propósito não está de acordo com o que Deus quer, a comunicação é truncada. Quando o propósito não está de acordo com o que Deus quer, a comunicação é truncada. Essa é uma maneira de Deus atuar. Deus confunde as coisas. E este é um grande sinal para você. Quando você sentir que as coisas estão confusas no seu business, é hora de parar e avaliar para saber se está tudo de acordo com o propósito e a direção do Pai. Faz sentido ou não? Sim. Porque quando a gente alinha com as coisas de Deus, não há limites para nós. Deus disse, não há limites. Aí, há essa confusão de línguas aqui agora, as línguas são confusas, e o povo é espalhado. Sai um grupo falando alemão para cá, sai um grupo falando francês para cá, sai um grupo falando italiano para cá, sai um grupo falando coreano para lá, e os grupos vão sendo formados. E aí, agora da descendência de Sem. Gênesis capítulo 11, versículo 10. Descendentes de Sem. Quem se lembra quem é Sem? Filho de Noé. Noé. E Sem é a geração do povo judeu. Olha que interessante agora. Aqui agora começa a dar a genealogia. Então, Sem gerou Arfaxade. Arfaxade gerou a Salá. Salá gerou a Eber. Eber gerou a Peleg. Peleg gerou a Reu. Reu gerou a Serug. Serug gerou a Naor. E Naor gerou a Terá. E Terá gerou a Abrão. Abrão, ele é filho de Terá. Gênesis 11, 26. Agora já sei. Quem saiu de Ur para Canaã, Terá. E quem chegou? Abrão. Acabou de ganhar um suco de laranja. Então, vamos lá. 11, 26. Já que você acertou, leia aí. Do 26 até o 32. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor. Não. Gerou quem? Isso é 26. 26. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, Ah, agora você acertou. a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando em seu pai, Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai. E o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscá. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abrão, seu filho, e Ló, filha de Arã,
filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Olha que interessante. Terá, pai de Abrão. Quem é esse cara? Esse cara é um homem íntegro, honesto. Esse cara era um homem de fé no Deus único, no meio de um povo idólatra. A arqueologia descobriu muitas idolatria em Ur dos Caldeus. E Terá recebeu o chamado de Deus para sair de Ur e ir para Canaã. Foi Terá que levou Abrão. Quem está entendendo? Foi Terá que chamou Abrão. Vamos embora para Canaã. A decisão de ir para a Terra Prometida foi dele. Mas ele parou em Harã. Por que que ele parou em Harã? Harã era a terra dos seus primos. Terá tinha ido para Ur, cresceu em Ur, se tornou comerciante em Ur, fazia business em Ur, e quando ele decidiu ir para Canaã, ele pegou Abrão, Sarai, não tinham filhos, pegou a Ló, o pai de Ló tinha morrido, e eles vieram viajando e pararam em Ur, pararam em Harã, na terra dos seus parentes. Por que que muitas pessoas não prosseguem no seu chamado? Olha que coisa interessante. Harã parou no meio dos familiares. O que que significa isso? Significa que os familiares produzem alguns ambientes para nós. Primeiro, produz conforto, zona de conforto. Segundo, produz para nós também um ambiente de incerteza, de medo, de incapacidade. Terá tinha um chamado de ir para Canaã, saiu de Ur, parou em Harã, não desceu. O que que aconteceu? Deus então chamou o filho dele. Por que que Deus chamou Abrão? Porque Abrão é o filho primogênito. Olha lá no Gênesis 11, 26, que a Terá gerou Abrão, primeiro, Naor, segundo, e Harã, terceiro. Abrão é o filho ligado na promessa, o primogênito. Terá não respondeu ao chamado de ir para Canaã. Então Deus chamou Abrão. Agora, o chamado de Abrão foi específico. O chamado de Abrão foi algo que eu e você precisamos entender a tríplice ruptura que nós temos que fazer dentro de nós. Lê comigo Gênesis capítulo 12. O chamado de Abrão. Quem pode ler do versículo 1 até o versículo 3? O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Anota aí. Essa é a pré-aliança de Deus com Abraão. E essa é a pré-aliança de Deus comigo. E essa é a pré-aliança de Deus com você. Deus quer fazer uma aliança poderosíssima com cada um de vocês.
aliança tremenda. Olha que coisa poderosa. Vou esperar você terminar de anotar para olhar para mim. Deus chamou Terá para ir para Canaã. E Terá foi e parou em Harã. O que tinha em Harã que eu falei? Parente. Por isso que o chamado de Abrão teve que ser específico. Deus chegou para Abrão e falou, você tem que quebrar 3 cadeias na sua vida. Number 1. Sai da sua terra. Primeira é terra. Sai da tua terra. A sua terra é o seu lugar de conforto, é a sua zona de conforto. Via de regra, é a nossa zona de conforto. Hoje de manhã, no café da manhã, minha esposa me perguntou, e aí, amor? Quanto que você está gostando do Texas? Eu falei, olha, eu estou gostando muito. E ela me perguntou, e o que você não está gostando do Texas? Eu falei, nós moramos 20 anos na Flórida, estamos lotados de amigos na Flórida e praticamente não temos amigo no Texas ainda. Estamos criando amizades com pessoas novas que são americanos. Aqui a gente não tem nenhum amigo brasileiro. Tem brasileiro aqui, mas a gente não achou ainda. É difícil de trombar com esses caras. E aqui nós estamos construindo amizade. Nossa terra é lugar de conforto. Sim ou não? Yes. Nossa terra é zona de conforto, zona de conforto. Eu chego no sul da Flórida, brincando, né? A gente fala isso brincando. Até sem dinheiro eu como. Alugo o carro, faço de tudo lá, porque todo mundo já me conhece. Então, quando Deus quer tirar a gente de um lugar, Ele tem que nos tirar da zona de conforto. Anota aí. Primeira coisa, para eu ter uma aliança forte com Deus, fala, varão! Zona de conforto. É ou não é, presbítero Anderson? Sair da zona de conforto. Number 1, zona de conforto. Segunda coisa que ele falou, qual foi? Sai do meio de... Sai do meio dos teus parentes. Não sei se falo, não sei se não falo. Fala. Parente. Não acredita na gente. Uau. Incrível, né? É ou não é verdade? É verdade. É ou não é verdade? Para pensar agora. Cadê o chicote? Parente não acredita na gente. Ah, quem que você pensa que você é, Sônia? Te conheço desde pequenininha. Quem que você acha que você é, Wellington? Falando essas conversas agora para cima de nós? É, isso aí nasceu assim e morre assim. O que é que você está pensando? E você, Jean? O que você está pensando na vida? Nós te conhecemos, menina. Ela está pensando em comer lá, está comendo. E não, quando fecha a câmera assim, irmão, porque deu uma mordida, está mastigando. E eu não sei o segredo. Eu pedi água para o meu marido, te mandar uma mensagem para ele. Eu não sair daqui, porque a aula está muito interessante. Jóia. Então, olha lá. Então, parente, sai da sua parentela, significa o quê? Você tem que vencer a incredulidade dos seus familiares. Uau. Quem se lembra de José? Que a gente não vai estudar José, mas quem se lembra de José? José sonhava, e José falava do sonho dele para quem? Os irmãos. Os irmãos acreditavam nele? Quem que é você, Zezinho? Para que isso, Zezinho?
Ô, Zé, não, vai trabalhar, Zé. Você fica sonhando que se estranha? Você fica sonhando ser dono de uma empresa muito grande? Hudson, vai trabalhar, meu filho. Os parentes é assim. Parente é cheio de incredulidade. E o que eles produzem em nós? Negatividade. Negatividade, medo e trauma. É muito forte. É muito forte. Eu te falo isso por experiência própria. Deus tem sido muito bom e gracioso para com a minha vida. Eu prego no mundo inteiro, as pessoas me procuram para orar com elas, ministrar sobre elas, ajudá-las, desfazer coisas na vida delas, etc. e tal. Mas alguns parentes meus não acreditam no meu trabalho. São os primeiros a duvidar. Ainda bem que estão lá do outro lado do mar. Então, olha só o terceiro chamado que Deus chamou para Abraão, qual é? Sai da sua terra. Então, sai da onde? Da zona de Conforto. Segundo, sai da sua parentela, que significa isso? Vencer a incredulidade. Vence a incredulidade das pessoas sobre você. E terceiro, sai da onde? Da Casa casa dos pais. Pai. Sai da casa de teu pai. Qual foi a experiência ou aquilo que Abraão viu no pai dele Terá? A não obediência. O não cumprimento da promessa. Parou no meio do caminho. Parou no meio do caminho. Deus fala para Abraão, você tem que quebrar essa cadeia na sua vida. Seu pai faliu? Tudo bem, seu pai faliu. Você não precisa falir. Seu pai desviou? Tudo bem, você não precisa desviar. Você tem que vencer as frustrações. Tem que vencer as derrotas, as incertezas que houveram na sua primeira geração. Sua mãe não foi sucesso? Tudo bem, você vai ser. Seus pais tiveram o casamento acabado? Tudo bem, você não precisa ter seu casamento acabado. Quem está entendendo isso? Essa é a primeira pré-aliança de Deus para conosco. A primeira pré-aliança para nos formatar, para nos gerar, para nos produzir. E é algo tão forte que quem rompe nesses 3 níveis, sabe o que acontece? Se torna uma bênção. Se torna uma bênção. Porque você rompeu nos 3 níveis. Quem entendeu, diga eu. Eu. Agora, tem algo muito forte nessa aliança. Outro ingrediente muito forte nessa aliança. Versículo 3. Lê para mim o versículo 3. Gênesis 12, 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por Perfeito. meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. 2 coisas que Deus coloca na aliança. Quais são essas 2 coisas? Primeira coisa que Deus coloca na aliança que é, qual é? A bênção espiritual. Eu vou abençoar ou vou amaldiçoar? Abençoar. Eu vou abençoar as pessoas que te abençoarem, mas eu vou também amaldiçoar os que te amaldiçoarem. O que significa isso? Isso é forte, anota isso. O nível de aliança que o Paulo Abreu tem com Deus é tão forte que as pessoas que me abençoam, que as pessoas que se associam a mim são abençoadas através dessa aliança que eu tenho com Deus. O nível da aliança que eu tenho com Deus é tão forte que as pessoas que me amaldiçoam, o próprio Deus as amaldiçoa. Por quê? A minha aliança com Deus é de cumprir o propósito de Deus, de treinar os filhos de Deus, de formar um exército aqui dessa mentoria, de levantar 300 guerreiros valentes para enfrentar o que vai vir pela frente. Debaixo dessa aliança, debaixo dessa comunhão com o Espírito Santo, Deus coloca a mão dele.
Eu vou abençoar quem te abençoar. Exemplo, você tem uma aliança com Deus no seu business. Você tem uma aliança de abençoar os filhos de Deus. Você tem uma abençoança de fazer um business sério, honesto, verdadeiro, oferecer o melhor trabalho para o seu cliente. Você tem essa aliança com Deus. Os clientes que te derem business, o próprio Deus os abençoarão. Amém. Amém. Faz sentido ou não? Yes. Semana passada eu estava atendendo um cliente. E ministrei na vida dele. Acho que foi terça-feira, se não me engano, ou segunda-feira, não me lembro. Na quinta ou sexta-feira, esse cliente fala comigo: Paulo, você não faz ideia do que foi eu falar com você na segunda ou terça-feira, do que você me abençoou. Rompeu minha semana inteira. Agora, não é o Paulo. Entende? Aqui no versículo 3, quem abençoa não é Abraão. Quem está entendendo a diferença? Amém. Quem abençoa não é Abraão. Quem abençoa é o abençoador de Abraão. Meu Deus. O meu abençoador abençoa os meus clientes. Por isso que muitos clientes que começam a fazer coaching comigo prosperam muito. Eu brinco com eles e falo: gente, eu tenho a unção de Abraão sobre minha vida, de José e de Daniel. Essas 3 unções são poderosas na minha vida. Depois, um dia, vocês vão estudar sobre elas. A unção de José é fazer prosperar o rei do Egito. Quantas pessoas eu já fiz prosperar, vocês não fazem ideia. É uma unção que Deus colocou em mim. Então, muitas vezes, as pessoas que têm aliança com você, e você permanecer fiel à aliança do Senhor, o Senhor abençoará os seus clientes, porque eles estão abençoando você. Amém. Quem entende o que eu estou falando? Amém. Vocês vão fechar contratos de trabalho com clientes, que os clientes vão falar assim: eu não sei por que eu estou fechando com você, mas tem algo que está me dizendo que é para fechar, é com você. Amém. Aí você dá um sorriso e fala assim: eu sei. Que a gente está debaixo. Pode ficar tranquilo que eu sei que eu estou debaixo de uma aliança com Yahvé. E é essa aliança que nos leva para frente. Agora, olha que interessante. Essa aliança sua com Yahvé, de Yahvé com você, é tão intensa que ele vai abençoar essas pessoas, mesmo sem essas pessoas serem chamadas. Ah, não, agora foi forte, Paulo. Me explica isso. Ai, pena que está acabando o tempo. Vamos lá, deixa eu te explicar. Quem foi chamado para ir para Canaã? Abrão. Foi ou não foi? Versículo 4. Versículo 4. Leia lá para mim. Então Abraão partiu, como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Olha que interessante. Deus chamou Abrão. Abrão foi e levou Ló com ele. Ló tinha o chamado? Nananina, não. O chamado é de quem? De Abrão. O chamado que Deus tem para a sua vida, o ministério que Deus tem para a sua vida, a unção que Deus tem para você e seu business, porque escuta o que eu vou te falar. Você empresário, você prestador de serviço, você tem um ministério com Deus. No seu ambiente de trabalho, não é fazer negócio, ir lá, fazer o trabalho para o cliente pegar o dinheiro e ir embora. Não, você tem que fazer diferença. Orar pelo seu cliente. Paulo, eu não posso orar com ele presencialmente. Ora por ele na sua casa. Se tiver oportunidade, ora com ele na casa dele, no business dele. Abençoa ele. Sábado nós estávamos no restaurante aqui. Veio um pessoal de Boston para cá para fazer uma imersão de coaching comigo. E nós estávamos no restaurante, sentamos para almoçar, pedimos uma comida. A garçonete chegou e falou assim: vocês precisam de mais alguma coisa? Está tudo certo? Aí eu olhei para ela e falei assim: nós vamos somente aqui agradecer a Deus pela comida. Você quer se juntar a nós em oração? Ela olhou assim para mim e falou assim: oh, yes, that's okay. E deu a mão para mim e deu a mão para outra pessoa que estava do outro lado da mesa. Já deu a mãozinha. Aí todo mundo deu as mãos assim, oramos, abençoamos a comida, eu abençoei a vida dela. Quando eu terminei, ela falou assim: thank you so much. I hope every customer used to do this. Ai, Jesus.
Levanta sua mão e fala assim, eu tenho Eu tenho Eu tenho Tenho. aliança com o Senhor. aliança. aliança com o Senhor. E eu faço parte Eu faço Eu parte faço parte de abençoar de abençoar todas as famílias da terra, todas das famílias da terra. por onde eu passar. por onde eu passar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você já pensou se todos nós começarmos a orar pela comida e chamar o garçom para nos acompanhar em oração, o que vai acontecer? Um movimento que a gente cria para abençoar as famílias. Deixa eu terminar essa aula. Versículo 6. Gênesis 12, versículo 6. E passou Abrão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Olha só, quem morava na terra? Cananeus. Quem são os cananeus? Habitantes de Canaã. Filho Habitantes de de Canaã. Filhos de Canaã, filhos de Nimrod, filhos de Cão. Perfeito. Os filhos, os descendentes do filho que foi amaldiçoado por Noé, habitavam a terra. E Abraão agora chega na terra. São primos de Abraão. Primo distante. E Abraão chega na terra. Deus chama ele para vir para a terra e eu vou te dar essa terra. Deus faz uma promessa, eu vou te dar uma terra, mas sabe o que ele faz? Te dá uma terra onde já tem gente morando nela. Ai, ai, parece presente de grego, né? Deus é assim. Deus é lindo. Deus é incrível. Deus espera que você responda a aliança. Quando você responde a aliança, Deus aparece. Versículo 7. Olha só, alguém leia. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: darei esta terra a seus descendentes. Abraão construiu um altar e ali o dedicou ao Senhor, que lhe havia aparecido. Deus espera que você responda ao chamado. Deus espera que você cumpra a sua parte da aliança. Quando você cumpre a sua parte, Deus cumpre a parte dele. Ele aparece. Deus apareceu para Abraão e deu para ele uma palavra e confirmou com ele a aliança, confirmou com ele o processo. Agora, uma coisa tremenda. Que quando você faz uma aliança com Deus, sua aliança vai ser testada. Isso talvez você não queria ouvir, mas você vai ter que ouvir, porque nós vamos encerrar a aula com isso. Versículo 10. O que aconteceu no versículo 10? Naquele tempo, uma fome terrível atingiu a terra de Canaã. Pronto. E Abraão foi obrigado a descer ao Egito. Deus prometeu dar algo precioso para Abraão. Deus prometeu prosperar Abraão. Deus prometeu multiplicar Abraão. Deus prometeu fazer dele uma grande bênção. Deus prometeu uma série de coisas para ele. E de repente vem uma fome na terra. Abraão sai onde ele estava, chega na terra da promessa e tem uma fome. Diga comigo, aliança testada. Aliança Testada. De novo, aliança testada. Aliança Testada. Deus vai testar você. Deus vai testar sua aliança. Deus vai testar seu coração. Deus vai testar se você realmente está comprometido com Ele, animado com Ele. No momento em que Abraão se posicionou, Deus o guardou. Aonde? No Egito. Abraão desceu para o Egito, ele não falava egípcio, teve que aprender o idioma, morou lá alguns anos. A Bíblia não diz quantos anos ele morou lá, mas ele morou lá alguns anos. No final do capítulo 10, conta a história dele no Egito. Depois de alguns anos, que já passou a fome, que já passou a crise, sei lá, 3 anos, 5 anos, 7 anos, não sei quanto tempo foi,
capítulo 13, para a gente encerrar a primeira parte da aliança de Deus com Abraão. Primeira parte da aliança. Capítulo 13, versículo 1. Você lembra que Abraão foi para o Egito porque tinha fome, crise e miséria. Agora, capítulo 13, versículo 1. Quem pode ler? Subiu, pois, Abraão do Egito para o lado do sul, ele e sua mulher, e tudo que tinha com ele, e com ele Ló. Versículo 2. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro. Anote aí. 3 níveis de riqueza que Deus quer te dar. Uhul! Agora era a hora de você gritar, gente. Eu vou falar de novo. 3 níveis de riqueza que Deus quer te dar. Uhul! Uhul! Quais são os 3 níveis de riqueza? Gado, prata e ouro. Anota aí no seu caderno. Gado significa o quê, Paulo? Gado significa mantimento, alimento, vestimenta, agasalho. Ou seja, suprimento total. Abraão era rico em gado. Abraão tinha tudo. Tinha lã, tinha pele, tinha leite, tinha carne, tinha tudo. Depois ele era rico em prata. Anota aí o que significa prata. Poder econômico. Prata é o poder de comprar e vender. Money, bufunfa, dólar, verdinha. Tem o pessoal do Brasil aí que ganha em real. Vamos pintar um real de verde também. Estou brincando. Então, Abraão, ele tinha o poder de comprar e vender. Além de ter todo o suprimento, ele ainda tinha o poder de compra muito forte. E terceiro, Abraão era rico em Ouro. O que é ouro? Ouro significa riqueza estabelecida, patrimônio real. Riqueza totalmente estabelecida. Agora, olha que coisa poderosa. A aliança que você tem com Deus, a aliança que eu tenho com Deus, ela abençoa até as pessoas que estão perto da gente. Capítulo 13, versículo 5. O que diz aí? E também Ló E ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Até Ló ficou rico. Diga comigo, aliança minha com Deus. Aliança minha com Deus. Aliança de Deus comigo. aliança de Deus comigo. É o poder para me prosperar. É para me prosperar. Feche os olhos que eu quero orar com você agora. Por favor, põe a mão sobre a sua cabeça.